Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Não deu pro Mengão, não deu. Flamengo pegou o Bayern de Munique, poderoso Bayern de Munique, aonde não poderia errar, onde não poderia errar, tinha que fazer um jogo quase que perfeito para equilibrar a partida, para tentar a classificação. Óbvio que teria jogo. O time do Flamengo é um bom time, iria conseguir jogar contra o Bayern, mas não podia errar. E o Flamengo errou tudo que podia e mais um pouco. Final do jogo 4-2, vou ser sincero, pelo que o Flamengo errou em determinados momentos do jogo, eu não vou falar que poderia ter sido uma goleada maior, mas o Flamengo poderia ter tido uma sorte melhor se não tivesse errado tanto. Porque se você pegar os gols do Bayern, pô, cara, foram entregadas do Flamengo descarado. Com 10 minutos de jogo estava 2-0. Então, é óbvio que não foi só por isso. Vai colocar na conta dos erros. Se o Flamengo não tivesse errado, o Bayern não tinha se classificado. Poderia ter se classificado, mas talvez fosse mais complicado. Talvez fosse mais complicado. Os 10 primeiros minutos do Flamengo foram horrorosos. Horroroso. Tomou 2 gols e poderia ter tomado uns 3 ou 4. De tão ruim que foi o início do Flamengo. Depois o Flamengo equilibrou, fez 2-1, aí falhou de novo, tomou o terceiro. Aí o Flamengo consegue fazer o segundo num pênalti, falha de novo, toma o quarto. Assim fica impossível, irmão. Assim fica impossível para qualquer time, não é só para o Flamengo, não. Qualquer time que jogar do jeito que o Flamengo jogou, é difícil de ganhar de alguém, errando da maneira como o Flamengo errou. Deu a lógica? Opinião, sim. Deu a lógica. O candidato a avançar era o Bayern. Se fosse o Benfica, o que todo mundo imaginava, né? Porque ninguém imaginava desse Bayern que jogou contra o Flamengo perder para o Benfica. O time do Benfica é muito limitado. Muito limitado. Ontem o Benfica tomou de 4 do Chelsea. Até empatou lá em 1-1, estava ganhando de 1-0, o jogo ficou parado mais de 2 horas, aí depois voltou, conseguiu um pênalti lá, aí foi para prorrogação, teve jogador expulso, tomou mais 3. Mas o time do Benfica é muito limitado, muito limitado. Se o Flamengo jogar com o Benfica, dificilmente o Flamengo não vai se classificar, a não ser que errasse dessa maneira. Se o Flamengo errasse dessa maneira contra o Benfica, ia ser eliminado também. Porque é impossível você conseguir uma classificação errando do jeito que o Flamengo errou. E coisas bobas. Coisas bobas. Mas o Flamengo, nesse chaveamento, não deu muita sorte. Ou a coisa foi planejada, né? De uma maneira meio que orquestrado, tá? E aí eu vou dar a minha opinião. Uma coisa meio orquestrada ali, né? Meio combinado. Porque a tendência é que as quartas de final virem uma Champions. Então, pode ter tido combinação, a gente não sabe, mas pode. Eles só não conseguiriam fazer uma combinação no jogo Palmeiras e Botafogo, que eram dois brasileiros. Mas a tendência, eu espero que o Fluminense quebre isso. Mas vai ser difícil para o Fluminense também passar pela Inter de Milão. Mas a tendência é que as quartas de final só tem um europeu, com exceção do Palmeiras. Apesar que o time do Borussia Dortmund é ruim pra cacete. De repente o Monterrey consegue fazer uma graça e passar, que seria legal também. Mas a tendência é que as quartas de final, tirando o Palmeiras, tenha só europeu. Então o Flamengo jogou, ou pelo menos tentou, né? Errou bastante e acabou perdendo de 4-2. 4-2 é goleada? Para uns porque foram 4 gols tomados, para outros não, porque a diferença foi apenas de 2 gols. Mas aí
você entende da maneira como for. Para mim, 4-1 é goleada, 4-0 é goleada. 4-2, assim, eu não vejo muito como goleada, mas entendo como quem vê. Tipo, 5-3 é goleada? Para mim não é goleada. 5-3 não é goleada. 3-1 é goleada? Não é goleada. Para mim, 3-0, diferença de 3 gols, eu já acho que já pode ser considerado goleada. Então, uns acham que foi goleado, outros que não acham. É normal. Agora, uma coisa é certa: o Bayern mereceu a classificação. O Bayern mereceu. Isso aí não tem nem o que falar. O Bayern mereceu. Aproveitou as oportunidades, colocou um ritmo acelerado, que atrapalhou um pouco o Flamengo. O Flamengo ficou muito nervoso no início do jogo. Tomou 2 gols. Não foi justo. Então a gente vai falar sobre esse jogo, a eliminação do Flamengo, né? E o meu ponto de vista sobre o geral. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, principalmente torcedor flamenguista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E só para lembrar, não deixe de hypar também os vídeos que você acompanha. Hypar é uma maneira de você dar pontos para o vídeo que você está vendo. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara. A gente pega aqui os números do jogo. O Flamengo chutou 12 vezes, o Bayern chutou 8. Desses 8 chutes do Bayern, 4 entraram. Desses 8 chutes do Bayern, foram 5 ou 6 erros do Flamengo. 5 ou 6 erros. Os 4 gols foram erros do Flamengo que o Bayern aproveitou. Então tu tá falando que se o Flamengo não erra, o Bayern não vai fazer gol. Não, não é isso. É mérito do time alemão. Foi mérito do Flamengo errar, eles forçarem o erro. Quer dizer, uns eles forçaram, outros não. Outros foi entregada mesmo. A do Luiz Araújo, que o Luiz Araújo entregou 2, foi entregada. Não foi aperto. O Luiz Araújo entregou. Tá? Entregou. Contaram um pouquinho com a sorte ali em algumas coisas. Mas, não. A sorte faz parte do futebol também. O Flamengo chutou 12 vezes, 3 em direção ao gol. O Bayern chutou 8, 4 em direção ao gol. Posse de bola ficou ali meio a meio. O Flamengo tinha posse de bola. O nego pode falar o que quiser, mas o Flamengo não saiu da sua maneira de jogar. Podem falar o que quiser. Mas o Flamengo deveria ter jogado contra o Bayern igual o Botafogo jogou contra o PSG. O Flamengo não ia conseguir, porque não é a característica do Flamengo. Então, se alguém falar isso, eu nem escuto, porque não dá. Como o Botafogo não consegue jogar igual o Flamengo não consegue fazer o que o Botafogo fez. Simples assim. Não é característica do Flamengo jogar todo atrás igual o Botafogo jogou. Só para lembrar, o Botafogo jogou assim contra o PSG, contra o Atlético de Madrid, contra o Palmeiras. Contra o Atlético de Madrid perdeu, contra o Palmeiras perdeu. O Flamengo jogou do jeito que ele sempre jogou. E na minha concepção tem que ser assim. O Flamengo estava muito nervoso no início do jogo, muito. O Wesley estava muito nervoso, errou 2, 3 bolas de cara. O time estava nervoso. E o Bayern colocou ali, o Bayern sabia que se o jogo esticasse muito, provavelmente eles iam cansar por causa do calor, né? Então eles começaram com uma pressão muito grande. Você vê ali, precisão nos passes, 85% para cima os dois times. Então foi um jogo com qualidade. Foi um jogo muito faltoso. 18 de um lado, 19 para o outro. Cartões amarelos, 9 cartões amarelos no jogo. Escanteios 4-4. Ou seja, você pega os números no jogo, foi bem parelho. A diferença é que o Bayern não errou muito, o Flamengo errou pra caralho.
Aí é impossível, irmão. Aí é impossível você pensar em ganhar alguma coisa. O primeiro gol, o gol contra do Eric Pulga. Só para lembrar, o gol contra do Eric Pulgar saiu de 2 erros seguidos do Flamengo, que deu 2 escanteios. Então o Flamengo errou errou uma vez, teve escanteio. O Flamengo errou de novo, teve outro escanteio. E aí na sequência saiu o gol contra. Passa mais 3, 4 minutos, um outro erro ali na frente da área, o Harry Kane pega a bola, chuta, a bola ainda resvala, eu não sei se foi no Léo Pereira, no Léo Ortiz, e a bola vai no cantinho do Rossi ali. A bola ainda bateu. Eu acho que se a bola não bate no zagueiro do Flamengo, talvez o Rossi pegasse. Mas a bola bateu, fez uma curva e saiu do goleiro. Mas a bola só sobrou para o centroavante do clube alemão porque o Flamengo errou. Errou ali a saída. Ele foi e chutou. Fez 2-0. Então, com menos de 10 minutos, estava 2-0 o Flamengo. O Flamengo estava muito nervoso. E o Flamengo continuou errando. O Bayern deu uma recuada. Obviamente já estava 2-0. E aí o Flamengo começou a entrar no jogo. Começou a tocar. O time alemão fazia uma marcação boa, mas o Flamengo conseguia tocar e conseguir espaço. Só que o Flamengo tinha alguns jogadores que não conseguiam encontrar o jogo. O Gerson começou muito mal, o Arrascaeta não consegue ter esse ritmo de jogo para a Europa. Esse jogo acelerado. Quando o Filipe Luiz tirou o Arrascaeta no primeiro tempo do jogo contra o Chelsea, era para ele ter feito a mesma coisa nesse jogo. Ele até que esticou um pouco. O Plata estava ficando à frente sozinho, tentava segurar a bola, tentava fazer algumas coisas, mas sozinho era impossível. E aí o Flamengo consegue fazer Flamengo equilibrou 2-0, o Flamengo equilibrou o jogo, começou a comandar a partida e faz o 2-1. Bom, estamos vivos no jogo. Aí o Flamengo erra de novo. Aí foi com o Luiz Araújo, se eu não estiver enganado. Foi com o Luiz Araújo. Agora eu não me lembro agora se o erro do Luiz Araújo foi o que ele tentou sair driblando e perdeu a bola, ou se foi o que ele, na pequena área, ele chuta a bola, ele tenta, quer dizer, ele tira a bola, mas ele tira a bola para frente do gol, assim. Ele estava na pequena área e chuta para frente do gol. Irmão, para tu dar um bicão na bola, tu tem que dar para os lados. Você nunca tira. Isso é do fraldinha. No fraldinha você aprende algumas coisas. No fraldinha o cara fala assim, não cruze a bola em frente à área. Quando for espanar a bola, tirar a bola pro mato que o jogo é do campeonato, não é para frente da área, é pro lado. Ele chegou para frente da área. O cara dominou a bola, olhou, bateu de curva. O Rossi não pôde nem ir na bola. Esses são erros primários. Ele quer tirar a bola? Legal. Mas dá um bico pro lado, pra frente, pra onde ele estava, porque ele estava virado. O gol aqui atrás, ele chutou pra frente. Se ele chuta pro lado, que ele estava indo pra lá, o cara não ia pegar a bola de frente. Aí o Flamengo errou, foi lá e faz 3-1. Mas o jogo estava equilibrado. O Flamengo toma um gol, o terceiro gol, aos 40 e poucos minutos do primeiro tempo. O Flamengo volta pro segundo tempo, logo com 10 minutos tem um pênalti, o Jorginho vai lá, bate, faz 3-2. Opa! Tamo no jogo de novo. O time alemão acelera um pouco, mas estava tendo jogo. O Flamengo com as suas dificuldades, criando um pouco de dificuldade ali. Poderia, numa bola marota ali, sair o empate. A coisa estava indo. Aí o Luiz Araújo me pega uma bola, a bola sobra para ele, ele passa em frente à área, passou por um, passou por dois, pelo terceiro ele perdeu, sobrou a bola pro jogador alemão, o cara foi lá e fez o gol, pô. Por que o Luiz Araújo não chutou? Não, ele quis sair driblando. Errou. O Luiz Araújo entregou 2 vezes. Só que o time alemão foi competente, aproveitou esses 2 erros. Aí dá vontade de perguntar, você viu em algum momento o time alemão driblando lá atrás?
Não, eles não driblam lá atrás. Tinha que fazer o basicão. O Luiz Araújo errou 2 vezes. Primeiro, de tirar uma bola para vir da área. Segundo, de querer driblar na saída de bola. A porra, sim, irmão. Se o Bahia já era favorito, o Flamengo ajudando, porra, facilitou as coisas, né? Facilitou as coisas. A gente não pode tirar o mérito do Bahia. Que ele aproveitou as falhas que o Flamengo deu, os moles que o Flamengo deu, eles aproveitaram e fizeram o gol. Perfeito. Agora, o Flamengo poderia ter dificultado um pouquinho mais. Porque os 4 gols foram falhas. Um foi contra. Né? Aconteceu, deu azar, foi cabeceou para trás, a bola entrou. Os outros 3, o Flamengo entregou a bola no pé dos jogadores da Alemanha. Porra. Aí não tem o que falar. Aí realmente fica muito difícil. E aí, terminou 4-2. Já temos os confrontos aí: Palmeiras e Chelsea, e PSG e Bayern de Munique. Ainda temos os confrontos de segunda-feira entre Inter de Milão e Fluminense, e Manchester City e Al Hilal. Bom, nesses confrontos, os favoritos são a Inter de Milão contra o Fluminense e o City contra o Al Hilal. Será que pode dar uma zebra? Sim, pode dar uma zebra. Mas se não der uma zebra, teremos mais umas quartas de final entre europeus. E na outra temos Real Madrid, Juventus e Borussia e Monterrey. Real Madrid, Juventus, europeu. Borussia e Monterrey. O time do Borussia é fraco. O Monterrey pode surpreender. Eu espero que o Monterrey surpreenda. Para não ter apenas, por enquanto, o Palmeiras. E quando eu falei naquele lance que eu queria que Palmeiras e Botafogo se enfrentassem, era justamente por causa disso. Porque talvez, imagina, se o Palmeiras pega o PSG, a probabilidade do Palmeiras passar nas quartas de final era menor. O Botafogo iria pegar o Inter Miami. Talvez o Botafogo passasse. Talvez, em vez de estar o Palmeiras, tivesse o Botafogo. Mas também poderia não estar em um dos dois. Porque do jeito covarde que o Botafogo jogou, você nem sabe. Então, cara, até agora, dos brasileiros, deu lógica. Na minha opinião, passou o Palmeiras, que mereceu. No jogo Bayern e Flamengo, o Bayern era favorito. Eu só lamento, o que eu só lamento desse jogo é que talvez pudesse ter uma outra narrativa. O Flamengo até eliminado, mas uma outra narrativa de jogo, se o Flamengo não errasse tanto, porra. O sistema defensivo do Flamengo, no geral, errou muito, muito. E você vai errar. É mais ou menos o que a gente fala aqui no Brasil, o que todo mundo fala, os adversários falam. Porra, você não pode errar contra o Flamengo. Se errar contra o Flamengo é mortal. Foi a mesma coisa. Você não pode errar contra os times europeus de primeira prateleira. Você errou, os caras são mortais. Simples assim. Para mim, não tem nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. O Bayern era mais forte? Sim, é mais forte. Teve jogo? Teve jogo. O Flamengo competiu? Competiu. Agora, poderia ter competido mais se tivesse errado menos. Mas, na minha opinião, nada fora de uma lógica que seria o natural o Bayern de Munique avançar. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!